do Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente e dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Vamos contar com a graça e misericórdia de Deus em nome de Jesus. Vamos contar com a presença do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus. Deus é fiel, palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos ler hoje aqui, Daniel 10, 12. Eu quero só ler o versículo 12 e depois a gente vai para João 4, 49. Em nome de Jesus, vamos João 4, 49. Presta bem atenção que nós precisamos da direção de Deus diante de cada situação. As coisas estão acontecendo e muitas vezes nós não podemos estar no lugar, mas no mundo espiritual as coisas acontecem. No mundo espiritual as coisas são reais. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Vamos crer naquilo que o Senhor nos deu, direção, em nome de Jesus, e ver a manifestação de Deus. Ó, presta atenção aqui. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu coração, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Irmão, presta bem atenção. Até isso aqui acontecer, até essa data acontecer, demorou 21 dias. Como é que aconteceu isso? Demorou 21 dias para isso acontecer. Como é que... mas 21 dias. As coisas... Eu preciso entender o seguinte, que no mundo espiritual as coisas estão acontecendo e não param de acontecer. O que eu preciso entender? No mundo espiritual, as coisas estão se movimentando. Então, ele começou a clamar. Quando o anjo chegou lá para falar com ele, falou assim, ó, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a humilhar, a compreender, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. O que eu quero dizer para você é, declara a palavra no mundo espiritual. Lembra que a gente estava lendo ontem Ezequiel, né, que Deus nos leva em espírito e tal, e a gente começou, e a gente precisa declarar a palavra, que as coisas vão acontecer, nós vamos declarar a manifestação de Deus, que as coisas vão acontecer. Então, diante das questões, das situações, nós vamos ver a manifestação de Deus, nós vamos ver o mover de Deus acontecendo em nome de Jesus, nós vamos ver as coisas se tornando reais em nome de Jesus. Diante de cada questão, diante de cada situação, declara a palavra no mundo espiritual em nome de Jesus. Declara a palavra no mundo espiritual. As coisas estão acontecendo e eu preciso entender que enquanto até chegar de maneira física, fisicamente, aqui no mundo natural, nós precisamos declarar no mundo espiritual. O que acontece? Ele começou a falar e orar e clamar, e aí as palavras dele foram chegando na presença de Deus, irmão. Em nome de Jesus, qual seja a situação, declara no mundo espiritual em nome de Jesus. Lembra, ó, ele começou a profetizar, ó, e vi, eis que e tal, e acontecendo isso, acontecendo aquilo, ele começou a profetizar. E as coisas tomaram forma. Então, deixa eu te dizer, as coisas vão tomar forma quando eu declaro no mundo espiritual. Então, em nome de Jesus, declara as coisas no mundo espiritual. O que está acontecendo? Começa a declarar no mundo espiritual. Vai acontecer tal coisa. E vou te falar outra coisa também. Não desperdiça as coisas, as palavras. Vamos falar coisa com Deus? Não coisa à toa, mas aquilo que é certo, aquilo que é... Lembra que ele falou, não recebeis porque pedis mal? Irmão, em nome de Jesus, o mundo espiritual é vivo. Então eu não posso desperdiçar alguma palavra, fazer alguma coisa. Então declara as coisas no mundo espiritual, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Declara a palavra no mundo espiritual. As coisas estão se movimentando. Então, o que eu preciso fazer? Declarar no mundo espiritual em nome de Jesus.
declarar a palavra no mundo espiritual, que as coisas vão acontecer desde o primeiro dia que ele começou a clamar, foi ouvida a palavra dele. Então, continua declarando em nome de Jesus. Ó, continua aqui comigo, no João 8,49. O oficial do rei disse a Jesus, Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus, pode seguir, versículo 50, pode seguir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Presta bem atenção. Então, versículo 50, então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram, ontem, a hora sétima. Ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Assim, o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. Você está prestando atenção aqui? O que aconteceu com essa palavra aqui? No momento em que o homem começou a clamar, Jesus declarou a palavra ao Senhor, o meu filho está doente, vamos lá curar o meu filho, ele estava numa outra cidade. Irmão, tanto ele estava numa cidade e estava num lugar mais longe, tanto que na hora que ele chegou naquela cidade, tanto que quando ele chegou na casa dele, ele falou assim, ó, ontem, a hora sétima, ele melhorou. Então, ontem, quer dizer que ele levou um dia, ele falou, pode ir, o seu filho vive. Então, vamos supor, ele levou um dia para chegar lá. Não sei se estava de cavalo, se estava andando, enfim. Mas ele levou um dia para chegar lá. O que nós precisamos entender? Às vezes, existem coisas acontecendo no mundo espiritual e eu preciso colocar uma palavra. Querido, você não pode estar lá, você não pode estar perto, você não pode falar. De repente, a logística não é uma coisa rápida, você não vai demorar para você chegar até lá e tal, e não sei o que mais. Querido, deixa eu te falar em nome de Jesus, declara a palavra que no mundo espiritual as coisas se movimentam. Não despreza as coisas acontecendo no mundo espiritual. O que Jesus falou? Vai, o teu filho vive. Aí ele perguntou para o pessoal que estava cuidando dele lá, os funcionários, a família, enfim, perguntou, que hora que ele ficou bom? Ontem, a sétima hora, a hora sétima. Irmão, então ele acreditou, ele saiu dali crendo naquela palavra. Deixa eu te dizer, creia na palavra de Jesus. Há situações acontecendo, você vai lá e declara a palavra. Ó, tá escrito assim, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ó, o Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Declara a palavra em nome de Jesus. Ó, eu sou mais que vencedor. Nem fome, nem morte, nem tempestade, nem nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então declara a palavra de Deus, profetiza na situação em nome de Jesus, porque no mundo espiritual as coisas estão se movimentando. Não ache, não despreze, não ache que é uma coisa simples, uma coisa tal. Então, em nome de Jesus, declara a palavra, que as coisas vão acontecer. A palavra que Jesus já declarou tem poder. Então, eu vou declarar a palavra de Jesus. O que ele falou? Ó, sem mim nada podeis fazer. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Está lá no João 15. Começa ali no 5, no 7. Sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso entender e declarar a palavra diante de cada situação. Jesus falou, vai, o teu filho vive. O homem creu. E as coisas aconteceram. Você quer ver outra situação aqui? Lucas 7, versículo 3. O centurião, ouvindo falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião, presta bem atenção. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo.
Então, Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber sobre o meu teto, sobre o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo considerei-me merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Presta bem atenção. Olha a cabeça desse cara. Ele reconheceu quem ele era, reconheceu ali a situação toda, o que estava acontecendo, e Jesus estava indo até lá. Ele pediu para Jesus declarar uma palavra. Sabe o que é isso? Ele sabia que no mundo espiritual Jesus é autoridade e as coisas acontecem. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Presta atenção o que ele vai falar. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo, sob o meu comando. Manda! Mando a um vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, voltando para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, as palavras de Jesus têm poder. E no mundo espiritual, na hora que nós declaramos a palavra de Jesus, não é a minha, a sua, não, é a palavra de Jesus. Declara a palavra, profetiza aí, declara a situação. Na hora que nós declaramos a palavra de Jesus, as coisas acontecem. Na hora que nós declaramos a palavra de Jesus, as coisas acontecem. O que ele falou? Ó, eu sou homem de autoridade. Eu mando um, vai, ele vai. Ele estava falando do mundo do mundo natural. Ó, eu sou homem sujeito à autoridade. E eu mando para um, vai, e ele vai. Eu mando para outro, vem, e ele vem. Então, as coisas acontecem quando eu mando eles fazer alguma coisa. Ele estava falando do mundo físico. Mas ele sabia que no mundo espiritual a palavra de Jesus tem autoridade e poder no mundo espiritual. Irmão, o que eu preciso fazer? Declarar a palavra de Jesus em cada situação. Declarar, profetizar que as coisas vão acontecer e vão acontecer em nome de Jesus. Diante de cada questão, diante de cada situação, nós vamos declarar a palavra de Jesus e as coisas vão acontecer. Nós vamos ver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Qual situação você está vivendo? Declara a palavra. Não fica aí parado, não. Declara a palavra em nome de Jesus. Declara a manifestação de Deus em nome de Jesus. Você viu que o oficial creu no que Jesus falou? Quando ele chegou lá, ele falou assim, ó, que hora que o menino ficou bom? Ontem, às 7 horas. E ele sabia que foi aquela hora que Jesus declarou a palavra. Então, declara a palavra em nome de Jesus, que as coisas vão acontecer. Declara, porque a manifestação de Deus é real diante de cada situação, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Opera com o teu poder, abre a nossa mente, Deus, para viver aquilo que o Senhor já projetou para nós, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá sabedoria, Deus, entendimento diante de cada questão, diante de cada situação, Senhor, nos faz, em nome de Jesus, viver as grandezas e o poder do Senhor, em nome de Jesus. Opera de maneira poderosa, vem quebrando o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada. Opera, papai querido, com o teu poder e a tua graça. Manifesta da tua unção e da tua misericórdia. Nós declaramos pela fé o milagre, a bênção do Senhor. Opera com o teu poder e a tua unção. Manifesta
da tua misericórdia, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos com o teu poder e a tua graça. Vem operando, fazendo maravilhas, em nome de Jesus. Unge com o teu poder e a tua graça, unge com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Vem operando, manifestando o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Senhor, opera com o teu poder agora, Senhor. Nós declaramos a vitória, Senhor. Eu quero declarar, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, a cada um que está crendo nesta palavra, Pai, em nome de Jesus. Opera com a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.